Oi pessoal, eu já fiz vídeo aqui contra a ideia da igualdade da esquerda, já fiz vídeo aqui contra a taxação de grandes fortunas, falo aqui diretamente a favor da propriedade, mas nesse vídeo eu quero defender aqui uma posição contra os ricos, contra grandes fortunas. Por que eu estou falando isso? Prestem atenção. Como o Estado ele consegue produzir distorções causando fortunas injustificáveis. Prestem atenção nas pessoas ricas que existem em volta de vocês. Vamos pensar, por exemplo, Bill Gates, né, que sempre foi sinônimo de dinheiro. A fortuna do Bill Gates vem praticamente toda de propriedade intelectual. Ou seja, é uma fortuna que não deveria existir. Ele fabrica software há muito tempo, a primeira companhia lá quase de software, né? Parece que já tinha outra antes, que Bill Gates parece que se aproveitou, né, da IBM, etc. Tem uma história lá que eles falam, mas o Bill Gates começou a vender software e ganhou muito dinheiro com isso por causa de lei de propriedade intelectual, que é uma coisa que eu falo aqui no canal muito, que não existe. Propriedade intelectual é um abuso, é um autoritarismo estatal. Ele define que as pessoas não podem usar ideias, o que é absurdo, porque ideias não são escassas. Todo mundo está livre para poder utilizar as ideias. A mesma coisa, você tem uma ideia de como curar o câncer. Aí você começa a vender isso, e uma pessoa que comprou não pode revender, não pode reproduzir isso para que todo mundo se cure do câncer. A pessoa que criou simplesmente diga assim: ah, agora eu inventei, você não pode usar, se ferrou, a cura do câncer é só minha, você tá com ela aí, mas eu vou chamar o fuzil do Estado para te impedir de curar o seu câncer. É isso que é propriedade intelectual. Então é completamente absurdo. Pense em outros ricos aí, gente da televisão, do rádio, que tem muito dinheiro, atrizes, apresentadores, né? Os donos das emissoras, também é um arbítrio estatal. Existem umas faixas ali de transmissão e o governo deu isso para algumas empresas e só elas podem usar. Elas têm a justa propriedade disso? Não, foi uma decisão estatal no momento que deu para essas empresas, entendeu? Sem nenhum critério. E elas ficam aí com essas concessões renovando, entendeu? Não foram elas que desbravaram esses horizontes, não. A gente poderia tranquilamente fazer uma emissora de televisão. Em casa você pode fazer. A gente vê youtubers aí fazendo uma série de coisas legais que a televisão não faz. Então não precisa de grandes investimentos. O conteúdo da televisão é muito pobre, inclusive. Então é uma fortuna injustificável. Tá? Vamos pensar mais gente aí, grandes empresas, lojas, comércios. Será que essas empresas teriam esse sucesso se não existissem leis trabalhistas? Se não existisse, por exemplo, regulações para a empresa, toda essa burocracia contábil que o Estado exige? Se não existissem tantos impostos que impedem as pequenas empresas de concorrerem com essas grandes? Provavelmente as grandes iam ficar menor e as pequenas iam ficar médias. Entendeu? Então, mais um motivo de riqueza injustificada. Tá? Onde você olha, você pode olhar, onde você vê uma riqueza injustificada, pode olhar que o Estado está no meio. E falando em Estado, que tal os funcionários públicos? Juízes que ganham 500 mil, 1 milhão e 600 mil, 900 mil, 200 mil, média salarial de 50 e tantos mil, quase 60 mil, 100 mil. Ah, e aí? Eles ganham acima do teto? O teto já seria um absurdo? Eles são inúteis? Eles poderiam ser facilmente substituídos pelos assessores deles, né? Que na verdade são eles que mais trabalham, que fazem as sentenças. Os juízes ficam lá comendo carne assada lá, enquanto os assessores fazem as coisas. Entendeu? Qualquer um poderia analisar as coisas que eles fazem. O direito é desnecessariamente burocrático, bobo. Chama um juiz para discutir lógica jurídica com você. Não falando em legislação positiva, que na verdade é a opinião de políticos. Vamos discutir lógica do direito. Qualquer um pode discutir com qualquer juiz, né? Na verdade eles são inúteis, assaltantes. A fortuna deles também é injustificável. É fruto de roubo à população que paga o salário deles. Eles não têm a competência de conquistar um cliente, como a iniciativa privada tem que fazer.
mais uma fonte de fortuna injusta. Portanto, pense nisso. Se você gosta de igualdade, seja contra o Estado. Agora, voltando ao assunto, eu sei que existem provedores de backbones, infraestrutura de telecomunicações, que é algo complexo, que empresas fazem e que elas merecem sim ser bem remuneradas, mas não é delas que eu estou me referindo. Estou falando de pessoas que são beneficiadas por uma decisão do Estado, por uma série de subsídios estatais, inclusive, fora a propaganda oficial do governo que sustentou a mídia por tanto tempo. E agora, com o YouTube, com a internet, com as novas formas de transmissão de informação, isso deve morrer cada vez mais. Como está morrendo, a remuneração desses caras está diminuindo e todo esse início das comunicações que privilegiou uma casta por tanto tempo, essas famílias continuaram dominando a comunicação por tanto tempo, agora isso está diminuindo com a concorrência. E isso é muito bom. E cada vez mais esse mercado vai ficar livre para que as pessoas possam entrar e explorar. E não apenas um certo pedaço de pessoas vai continuar usando a concessão que usa há tanto tempo. Por que eles teriam esse direito? Porque o governo deu para eles? Será que isso é justo? A gente pode pensar sobre isso, né? E uma coisa que eu quero dizer aqui também é uma dica, uma coisa que eu quero praticar cada vez mais, que é o bom humor com as pessoas que produzem, com as pessoas que nos atendem no dia a dia, com as pessoas que trabalham, como por exemplo, as pessoas que trabalham em padaria. Olha para você ver a importância dessa gente que coloca comida no nosso prato, que fazem ali a comida, que acorda cedo e produz e deixa lá a comida quente para você ir buscar, entendeu? Num preço legal, perto da sua casa. Olha a importância disso. Muita gente se deslumbra com coisas como magistratura, cargos aí no Estado, né? Aquelas pessoas de terno, cheio de títulos, mas que na verdade não está te servindo. E essas pessoas que estão próximas a você, muitas vezes você trata essas pessoas, as pessoas costumam tratar elas às vezes de uma forma alheia, não são muito atenciosas, não cumprimentam direito. Essas pessoas merecem ser valorizadas, cumprimentadas. A pessoa que liga para sua casa para oferecer um produto, que é capitalismo mais honesto que esse? A pessoa te telefona, te oferece um serviço, entendeu? Te dá o preço. Olha que coisa interessante. Muitas vezes essas pessoas são maltratadas. Aí quando você vai conversar com um policial, que você paga ele de forma obrigatória, você é obrigado a pagar uma remuneração acima da iniciativa privada, como um policial, por exemplo, aí você vê ele como se fosse uma coisa superior, e não é.